Oi, pessoal, a gente está aqui em mais um episódio do Simplificando. O Simplificando ele é patrocinado pelo site Acho Cupons, o melhor site para você comprar e economizar. Eu estou aqui com a Nathalie Witt, que é branco em holandês, pelo que ela me contou. A gente vai conversar sobre direito para startups, direito para negócios digitais. A gente vai tentar entender um pouco do direito, esse mundo que é estranho para quem é de marketing, de vendas, de programação. Eu conheço a Nathalie desde a época que a 21212 bombava ali, os investimentos, o Zero Paper, tinha a Academy também. Eu assistia aqueles webinars com a Nathalie, com o Fred, com o Um monte Sara. de gente. Meu, um monte de gente muito legal. Então, eu acompanho a Nathalie já faz uns 4 anos, eu acho, por aí, bastante tempo. Os conteúdos no LinkedIn, né? Eu vi agora que ela está como conselheira em um fundo, está fazendo várias coisas. Advogado sempre consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é incrível, mas eu vou deixar que você se apresente melhor até, pessoal. Bom dia, pessoal. Então, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e espero poder compartilhar um pouco de conhecimento com todos, né? Então, o mais importante é todo mundo entender um pouco quais são os conceitos macros e do que precisa, o que a gente pode se cuidar de evitar de entrar nas pegadinhas de startup, essas coisas assim, né? O mercado também tem muita coisa aí que a gente também não é necessariamente verdade. Então, também tem que desmistificar algumas coisas. Legal. E, assim, como que você explica direito para assim, os outros seres humanos? Porque às vezes tem direito empresarial, tributário, civil, tem vários direitos, mas assim, como que te bota a ordem e quais que são relevantes para quem é empresário? Então, bom, nesse aí o direito é que nem medicina, né? Então, isso eu acho que é uma primeira dica que dá para avisar, que, tipo, quando você for contratar um advogado, ou quando você for perguntar para um advogado uma opinião específica sobre um assunto, principalmente startup, aí você tem que tomar cuidado daquele advogado ter experiência no assunto, porque não adianta de nada se perguntar para um cardiologista uma coisa não sei, Do cérebro. ortopedia ou neurologia, exatamente. Ele com certeza ele vai ter visto isso na faculdade, né? Mas ele não tem especialidade nisso, então ele não vê isso no dia a dia e isso realmente ele não sabe as pegadinhas, ele só sabe a teoria. Então, aquilo ali realmente prejudica muito a opinião. Então, também, quando eu ligo com alguns empreendedores novos, é o que eu falei com meu primo, que é advogado, mas advogado de quê? Aí é família. Aí eu, não tem nada a ver, mas beleza, vamos levando, né? Vamos levando. E aí por aí vai. Então, tipo, a primeira coisa que o empreendedor tem que saber é empresarial. O que é empresarial? Empresarial comporta tributário, comporta societário, comporta contratos, comporta um pouco de consumidor, trabalhista. Então, realmente, o empresário tem que saber um pouco de tudo, mas meu ponto mais é o empresário tem que saber questionar exatamente o que ele precisa. Que muitos, quando o pessoal vem, o que eu tenho que fazer? Eu não sei, me fala você, entendeu? O que você quer? Aí eu acho que ajuda bastante o advogado a orientar ou a direcionar a proteção, o conteúdo da conversa, saber o que o empreendedor quer. Quando o empreendedor não sabe o que quer, fica um pouco difícil, assim, não, me fala aí o que a pergunta que eu mais escuto, me fala aí o que tá todo mundo fazendo. Eu falei, cara, desculpa, mas assim, não tem nem como falar, porque os empreendedores são as pessoas mais criativas que eu já vi na minha vida. Coisas assim que eu nunca vi nem em livro de teoria, de doutrina, de nada, pergunta, dá para fazer isso? Aí eu fico, deixa eu pensar. Eu acho que dá. Acho que dá. Então, eu acho que as coisas mais criativas que eu já escrevi, o que eu já fiz de documento, saiu da cabeça de algum empreendedor. E isso realmente me deixa bastante animada no meu dia a dia, né? Então, eu apesar de saber bastante com relação a essa área, eu sempre estou aprendendo muito. Então, sempre dá para escrever de uma forma diferente, criar uma coisa diferente. E isso é muito interessante, pelo menos dentro dessa área. Legal, então é muito importante então a pessoa saber qual que é o problema que ela tem, né?
primeiro, antes O que que de ela quer, ela né? quer, Eu assim. acho que o que você saber o que que você quer já ajuda bastante. Até para pedir ajuda, né? Aí eu quero ajuda, mas de quê? Uhum. Aí você Sim. fica nessa, né? Sim. O que eu vejo muito são as pessoas que fazem os próprios contratos e com, assim, tiram da sua criatividade, cláusulas e mais cláusulas e não tem Engenheiro, normalmente, né? sim, porque É fica porque usa a engenheiro. lógica, só que não necessariamente é a lógica. Tem Não, isso e também. é para ser lógica, é para seguir a lógica, mas na época que eu fui trabalhar na Anytime, que na Anytime virou Compare Anytime, virou Compare Anytime minha box, Compare Anytime Mobile, que é a Uhum, Mobile atual, uhum, quem fazia os contratos até aquele momento era exatamente o que foi o meu chefe, que era um engenheiro. uhum, Aí, quando eu fui ver os contratos, eu falei, gente, tem pedaço de contrato de locação, com pedaço de contrato de parceria, com pedaço de contrato de não sei de quê. Aí eu, gente, o que que você fez aqui? Aí ele, eu fui pegando as melhores coisas de tudo e fui colocando. Então, eu chamava de um Frankenstein aquilo ali. Então, eu realmente tive um trabalhinho de limpar tudo, mas o conteúdo estava lá, né? Então, tipo, direito não é um bicho de sete cabeças, é lógico também, e é senso comum. Eu falo muito isso. Eu sou muito leigo nesse assunto, mas o direito é para ser senso comum. Então, as pessoas realmente têm que entender, você não é leigo, você sabe o que é direito, você simplesmente não sabe em palavras jurídicas, mas isso aí deixa para o advogado fazer. Se você souber expressar o que você quer, você já sabe o direito que você tem ali. O advogado só vai pegar aquela informação e vai tentar encaixar em algum conceito que já existe e daí tocar para frente. Então, realmente, é senso comum, não é para falar que é leigo, todo mundo sabe o que é uhum, direito, é só uhum. conversa, entendeu? Saber se expressar mesmo. E qual que é a importância dessas palavras assim, do juridiquês? Isso realmente ajuda entre um advogado e outro? É só para complicar mesmo? Não, eu sou aquela. Bom, eu não sei, eu posso falar que eu sou fora do padrão nesse ponto, tá? Eu comecei a estagiar muito cedo na minha faculdade e eu não convivi com meus colegas de profissão, meus colegas de faculdade. Então, eu não tinha tempo. Eu estudava de 7 às 10 e meia, 11 horas, estudava no turno da manhã, e depois ia direto para o trabalho e ficava até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã lá. Então, realmente, eu não tinha tempo, pouco tempo que eu tinha era para estudar e dormir, né, comer, essa parada toda. Então, esse negócio, quando eu encontrava o pessoal da faculdade, o pessoal falava como é que estava a data, vendo, eu falei, eita ferro, Uhum, tô fora, tô indo pela tangente aqui, aham, porque eu só trabalhei com engenharia a minha vida inteira. E eu tive que sempre ser muito objetiva e muito direta e muito clara. Então, uhum, data vênia, qualquer outra coisa em latim, eu falei, gente, só realmente quando não tem jeito, quando o próprio conceito é aquilo, né? uhum, Por exemplo, em societário, a gente tem uns conceitos que é uma palavra em latim que não tem como fugir. Aí sim. tudo bem, mas assim, não é para complicar. Quando eu faço um contrato, eu faço questão dos meus empreendedores e meus investidores lerem os contratos. Entendeu? Não entendeu? Vamos lá ver o que está acontecendo, onde que você não entendeu, porque eu posso estar lá, mas assim, não necessariamente vou estar lá o tempo todo segurando a mão. Então a pessoa tem que realmente entender o conceito. Entendendo o conceito, está valendo. Ele tem que entender como funciona a mecânica. As palavras perfeitamente em português não precisa. Então, realmente, e o advogado que escreve para ficar complicado, eu acho desnecessário. Eu acho que, Uhum, pelo menos, eu estou vendo isso na nova geração, até posterior à minha. Quanto mais simples o documento, mais claro o documento, melhor. uhum, Até para a gente, quando tiver algum problema futuro, que a gente nunca quer exercer o contrato. Quando tiver um problema futuro, o contrato está claro e não tá, e está exatamente senso comum, né? Português normal, uhum. né? Português normal. É que o pessoal até brinca com esses contratos, agreements de instalei aqui o software, o Chrome, e vendi minha alma junto. Assim, eu doei minha alma, assim. No lado, assim, a gente brinca muito do lado do usuário, mas do lado da empresa, esses agreements, esses contratos, isso pode dar algum problema para a empresa? Porque eu vejo também gente pegar assim, vou fazer o termos de uso do meu site, vou copiar e colar de algum lugar, e pronto, vou fazer a política de privacidade, mesma coisa.
Aquela... Então, não é para fazer isso. Eu falo para todos os meus empreendedores que estão lançando alguma coisa. Eu acho que o Facebook ele permite que você lance qualquer coisa com a política de privacidade. Então, ele pede política de privacidade, um link, aí você tem termos de uso e política de privacidade, link. Se você colocar política de privacidade nos dois links, você já consegue lançar seu produto. Termos de uso, ele tem que ser feito sob medida. Porque o termo de uso é um documento, um contrato eletrônico que o usuário vai clicar e ele vai aceitar. Então, tipo, o usuário está assinando aqueles termos de uso. Então, tem que ser uma coisa de acordo com o seu produto. O que o usuário, a obrigação dele pagar até o de toda a parcela, por exemplo. Isso tem que estar dentro do termo de uso. E eu tive um cliente meu que copiou e colou o termo de uso do concorrente. Literalmente copiou e colou, fez copy-paste. Recebeu uma notificação que aquilo ali é propriedade intelectual do outro cliente, porque, obviamente, ele deve ter pago não muito barato para fazer aquele termo de uso, e ele estava usando exatamente a mesma coisa. E 100%, eu falo, você não é 100% igual ao seu concorrente. Tem alguma coisa diferente, alguma coisa do benchmark que você pegou lá de fora, que você está usando diferente. Não tem que ser o termo de uso, tem que ser feito sob medida mesmo. E, obviamente, agora com a nova lei de proteção de dados, mais ainda. Então, a gente já tinha o Marco Civil na internet, a gente já tinha o direito do consumidor aqui, temos algumas legislações sobre comércio eletrônico aqui no Brasil, e agora com a nova lei de proteção de dados, então tudo isso, essa gama toda inteira de normas, tem que ser respeitadas dentro de um termo de uso e dentro do produto. Então, por exemplo, quando eu faço um termo de uso, eu entro como usuária. Não, me dá um login e senha que você não consegue me reconhecer, né, de preferência, para eu não me dedurar, né? Às vezes eu entro no login e senha do meu marido. Boa ideia. Pro meu cliente não me reconhecer e eu poder mexer à vontade no produto e depois falar, olha, tá aqui o termo de uso, mas olha, eu vi um possível problema aqui, falando isso aqui. Então, eu já entro dentro do produto em si e já começo a dar dica, olha, isso tá estranho, isso aqui tá confuso, isso aqui o usuário vai achar, pode achar isso, pode achar aquilo. Então, já entro dentro do que a gente tem que fazer de produto, né? De modificações no produto. Obviamente, você tem que lançar. Ou se você não tiver vergonha do seu primeiro produto, o teu primeiro lançamento do seu primeiro produto, é porque não tá errado, entendeu? Então, você tem que ter vergonha do seu produto, a primeira versão tem que ser a mais feia possível, mas tem que ser lançado. Então, isso, obviamente, entra no backlog de você ter que refazer algumas coisas, melhorar algumas coisas, e, obviamente, um advogado com uma pegada um pouquinho mais de tecnologia, que é a minha área, consegue identificar possíveis problemas que podem acontecer no futuro, seja esse aqui, ou o consumidor aqui vai entender isso aqui, pode entrar nessa linha do direito do consumidor, e aí você quer termo de uso para se proteger. O termo de uso protege, resolve, tipo, 99% dos casos, mas sempre tem 1% que não vai resolver, e aí tem que ir para uma via mais contencioso, né? O Brasil tem garantias também, quando envolve questões eletrônicas, né? E-commerce 7 dias. São essas legislações de... Tem alguns detalhezinhos, assim, bem relevantes, né? E, normalmente, a gente vê várias palavrinhas, quando é direito para startups, investing. Você consegue, assim, explicar, assim, os principais cuidados que os donos de startup têm que ter em relação à sociedade, societário, né, no caso. Chamou o fulaninho lá que é programador, o fulaninho que é vendedor, vamos dar uma empresa sem nenhum papel e depois vai que o negócio, se der certo, vai dar um problema, se não der, tipo, não dá problema, tipo, ferrou, tipo, ou se tiver uma dívida muito grande, também pode dar algum problema, né? Mas quais os cuidados, assim, quais os riscos? Porque o pessoal normalmente não enxerga risco, né? Vai na fé. Não, mas empreendedor é aquela pessoa que normalmente toma os riscos, né? Então, eu acho isso louvável. Tem que ter alguém assim no planeta, porque senão todo mundo ia ficar tadinho, né? Então, não existiria o redondo, né? Digamos assim. Mas, assim, a questão de vesting é que tem que tomar cuidado. Como é que eu posso começar com relação a isso? É realmente tomar cuidado porque você não conhece a pessoa. A primeira coisa,
Ah, não, mas é meu amigo de milênio, mas você nunca trabalhou. Ah, mas é uma pessoa que eu achei no mercado que tem boa referência, mas você também nunca trabalhou. Ah, mas eu já trabalhei, mas eu nunca fui sócio. Então, realmente, esses cuidados que são que tem que ver, o vesting ele é uma ferramenta que veio exatamente para tentar solucionar um pouco isso, porque senão a pessoa entraria direto na sociedade e daqui a um mês você viria que a pessoa não serve, você não consegue trabalhar com a pessoa, a cultura pessoal dos dois não bate. Uhum. Então o vesting serve exatamente para isso. Por isso que a gente fala, coloca uma carência, ou seja, a pessoa só vai começar a ganhar participação a partir de um certo tempo. Aí tem gente que fala para mim, Nathalie, mas aí quando a carência em se encerrar, eu quero colocar uma segunda carência, uma terceira carência. Aí vai da cultura de cada um, entendeu? Mas esse contrato de vesting, que é o famoso stock options, é o plano de stock options, veio para solucionar isso. Então, realmente é uma forma de você evitar que você entre pelo cano com uma pessoa que você nunca viu na vida, que você acha uma linda, maravilhosa e entendeu. Então, uma dica que eu sempre dou é fazer, se você for fazer realmente o plano de stock options, faça realmente uma carência, veja qual é o prazo todo, né? Então, vai ter carência, mas qual é o prazo todo que a pessoa vai ter direito? Então, ela vai ganhar 10% em 4 anos. Então, a cada ano ela vai ganhar um quarto. Então, beleza. Então, tá valendo. Mas aí ela vai ganhar, a partir do primeiro ano ela ganha um quarto, depois ela passa a ganhar mensal? Não. Ela vai ganhar um quarto, um quarto, um quarto. Então, se ela sair no 18º mês, ela só ganhou 12 meses. Uhum. Então, ou não, ela vai ganhar 18 meses de veste, porque ela vestiu, a pessoa vestiu a participação dela e ela tem direito. E eu sempre falo, atrela isso a metas objetivas de preferência. Metas objetivas da empresa, metas objetivas da pessoa. Uhum. Porque não adianta a pessoa cumprir todas as metas dela e ela ver que o coleguinha do lado não está fazendo porcaria nenhuma e ficar empurrando com a barriga, não, mas eu fiz o meu trabalho, eu estou garantido. Não, vem cá, se cabeça de dono é cabeça de dono. Cabeça de dono é olhar para o lado e falar, cara, você não está fazendo o seu trabalho, por que você não está fazendo o seu trabalho? Quer ajuda, quer que eu faça alguma coisa. Então, realmente, eu sempre falo que a dica é atrelar metas objetivas gerais da empresa e da pessoa. Então, a pessoa tem que atender todas as metas dela, ou eu tenho um cliente meu que colocou stock options com metas com range. Então, se você atingir 80% da meta, você ganha 100% das suas cotas. Se você atingir de 70% a 80%, você ganha 90% e por aí vai. Então, ele foi fazendo um escalonamento, que as metas eram bem agressivas. Então, é interessante isso, que realmente foi além, ou seja, eu falei para ele fazer metas objetivas, ele foi além, ele fez range, entendeu? Ele fez uma dissertação, praticamente, em metas de stock option. E foi muito maneiro, porque não é... E outra coisa também que eu dou a dica é, quando você for definir suas metas, defina em conjunto com a outra pessoa. Por quê? Você vomitou suas metas, eu sabia que não ia dar certo, mas eu tentei conciliar. Não é alinhamento com você, eu espero isso de você, minha expectativa é essa. Não, eu acho que eu não vou conseguir cumprir 100%, eu acho que eu vou conseguir cumprir 90%. Então, vamos negociar para 90%, ou vamos negociar para qualquer coisa. Tem que alinhar para o beneficiado dos planos stock option, depois não argumenta, não, mas tipo, você só vomitou e pronto, acabou, e você não pediu minha opinião. Não, ao contrário, eu pedi sua opinião, eu perguntei para você, você ajudou a construir essas metas aqui, e nós dois concordamos nisso. Então, essa é a parte mais importante, é alinhamento de expectativa, né? E eu acho que é mais isso. Se você, obviamente... E uma última dica também que eu dou é, se a pessoa ganhar, cumprir a carência, ganhar, mas não cumprir 100%, ou cumprir 100%, no dia seguinte, aí acontece com a percentual. A recomendação cria um mecanismo de recompra, já determinando formas de como você pode fazer essa recompra, se você vai parcelar, se você não vai parcelar, para percentualmente, quando você está numa fase de investimento, o investidor olha e fala, quem é essa pessoa aqui? Ela trabalhou comigo no primeiro ano. Peraí, mas ela tem percentual. Sim, ela tem percentual porque ela tem um plano de stock options, ela cumpriu a carência, ela ganhou. Então ela não está mais trabalhando, mas ela tem percentual da empresa?
entendeu? Então, o investidor é o primeiro a questionar isso. Talvez, então, tem gente que fala, não, Nathalie, eu quero manter, eu quero não ter dinheiro de recompra, eu quero, a pessoa ganhou mesmo. Uhum. Então tá, feito de acordo com a cultura de cada um. Me faz o padrão. Qual é o Sim. seu padrão? Não sei. Dá pra fazer tudo. Aham. Eu falo, dá pra escrever qualquer coisa que você quiser, exceto alguma coisa ilegal, Uhum. né? Se você falar para mim que o menino tem que vender cocaína na praça, eu falo, cara, não vai dar certo. Uhum. Então, não dá para escrever isso. Mas se for Sim. 100% dentro da lei, então não tem problema. São as coisas mais criativas que eu Uhum. vejo. Sim. E eu vejo também que os empresários, assim, eu vejo, eu pego um assunto, vou pesquisar e vou a fundo. Eu tenho que saber bem a hora de parar para não complicar, manter simples. Porque, vou montar Uhum. uma empresa e vejo lá, SA é a melhor estrutura, por N motivos. Tá, mas não vou começar com SA, eu vou começar com uma limitada, assim, tem algumas dicas para iniciar sem exagerar também. Eu quero fazer todos os milhares de contratos que eu preciso de início, assim, para quem exagera, tem alguma... Para quem exagera, pode ser um tiro no pé futuro, né? Porque exagerou de forma. Eu tenho um empreendedor meu que exagerou tanto na questão de regras, tudo no começo, depois, quando o investidor entrou, o investidor ficou com medo. Meu. Aí você fica assim, poxa, é, aí você fica assim, poxa, e aí você tem que, o investidor olha aquele documentação e fala, meu Deus do céu, onde é que eu estou querendo entrar, né? Então, não é, para você começar com MEI, tá? Primeira coisa, é MEI. Não é nem limitada, nem SA, é MEI. Mas MEI, mas os dois sócios, então já não é mais só você, é uma outra pessoa. Aí o pessoal normalmente recomenda começar com limitada. Eu gosto muito de SA. Eu gosto muito, dá para fazer SA startup, que é contabilidade é igual a limitada, tudo é igual a limitada, mas a SA ela permite umas governanças um pouco maiores, até para você quando você for levantar investimento. E a própria lei das SAs fala, faturamento bruto abaixo de R$ 1 milhão, você não precisa publicar no A, B e C. Menos de 20 sócios, você não precisa publicar D, C, D, E, F, entendeu? Então, tipo, a própria lei já dá exceções. Então, a lei já dá permissão para você ser uma pequena microempresa, mas ser SA, porque a SA é natureza jurídica, limitada à natureza jurídica. Aí a única coisa que eu falo é, infelizmente, por preconceito da sociedade e dos próprios legisladores, a SA foi excluída do Simples Nacional. O tipo societário foi excluído do Simples Nacional, sendo que não tem nada a ver com as calças, nada a ver. Eu posso muito bem ser uma SA e ser uma pequena empresa. Então, foi que eu até falei com um deputado que fez o Simples Nacional, ele sempre me olha, menino das SAs, startups, tira a porcaria da linha que fala que exclui SAs. Porque se a empresa tiver faturando até 360 mil, ela é pequena empresa, desculpa, é microempresa. Se ela tiver 480 agora, né? Se ela tiver faturando até 4,8 milhões, ela é uma empresa de pequeno porte, seja ela limitada, seja ela SA. Tanto faz. Para mim não interessa a natureza jurídica, interessa é o faturamento. Então interessa a natureza tributária. Aí o pessoal mistura, não, mas o Simples Nacional é limitado. Não, é porque só as limitadas foram permitidas entrar no Simples Nacional. Então, quando eu vejo uma startup que o Simples Nacional também tem suas pegadinhas, né? Dependendo da tabela que você entrar, você está pagando mais imposto do que lucro presumido. Então, se for esse caso, se você for uma empresa que entra numa tabela que é um imposto absurdo, tem imposto que começa com 18%. 18%, sendo que o lucro presumido é 16,33%. Falei, para que eu vou entrar no Simples Nacional só para ser simples? Simples é porque em vez de 6 guias é uma só. Paga 6 guias, pelo amor de Deus, cara. Não vai cair o dedo não, tá? Em vez de 6 guias uma e, pagar 1,70 a mais de imposto do que você pagaria se você fosse lucro presumido. Então, se for esse o caso, e dependendo do que é, quais são as intenções do
dos empreendedores naquele momento, eu já recomendo logo SA. Entra na SA. Na 2122 todos eram SAs. Então, exatamente, eu obviamente não podia falar que eu adoro SA e não praticar dentro de casa, né? Então, todas as startups da 21 são SAs, e porque também para começar já com uma questão mais profissionalizante. E até hoje em dia, obviamente, não é um impeditivo, mas teve uma empresa da 21 que estava negociando investimento com 4 investidores anjos. E eles eram uma FIP, né, que é um fundo de participação. E eles falaram, a gente adorou tudo, lindo, maravilhoso, mas a gente só vai poder investir em vocês quando vocês se transformarem em SA. Isso no meio da reunião. Eu falei assim, ótimo, então, quando você pode fazer o cheque agora? Que a empresa já é SA. Eles ficaram meio desnorteados. Como assim fazer o cheque agora? Ué, você está com o seu talão de cheque? Eu já quero dinheiro. Vocês falaram que vão investir, cadê? Aí, menos de uma semana, o dinheiro já estava na conta, porque é SA, entendeu? Obviamente, agora as FIP já podem investir em limitados, mas, assim, é isso que a gente fala. A SA ela tem uma vantagem. Estava inventando. Mútuo conversível é um inversionismo de conversível da SA e trouxemos conceitos magros para o mutação, né? Então, e a gente inventou, está funcionando, está todo mundo feliz, o mercado está se autorregulamentando, graças a Deus, mas aí está começando um movimento inverso. Eu tive uma empresa SA, Nath, eu vou fazer um mútuo conversível. Não, né? Você SA, você não precisa do mútuo conversível. Vamos fazer logo debênture conversível, que já facilita, né? Então, não é mútuo conversível. Ah, então tá, não, beleza. Eu não sabia que mútuo conversível não dava para fazer para SA. Até dá. Mas como foi inventado, extraindo as conceitos da SA, para que eu vou criar um monstro e dentro de uma SA, sendo que eu tenho a debênture conversível, que já está na lei, está desde 1976, já regulamentado. É uma coisa assim, linda, maravilhosa e funciona. E funciona para startup também. Então, é a melhor coisa. Então, começar, voltando à sua pergunta, começa com MEI, começa com nada, né? Em Startup Weekend, quando eu sou mentora de Startup Weekend, a gente começa com nada, né? Tá faturando domingo, já tá faturando, fazendo dinheiro sem CNPJ, sem nada, né? Sim. Mas começa com MEI, depois tem sócio, vai para uma limitada. Se você não entrar no Simples Nacional, você já pode pensar, avaliar a questão da SA, que é uma coisa, dependendo se você, não, Nath, eu vou daqui aos próximos 6 meses levantar muito dinheiro. Então talvez a SA seja o melhor caminho para você. Legal. Eu já vi até casos de empresa que assim, já recebeu muito de investimento, ela é limitada, só que ela tem como sócio uma empresa nas Ilhas Caimã, em Delaware. Assim, isso daí também é uma coisa comum, às vezes é meio furada. Por que acontece assim? Não é furada, tá? Depende de onde o investidor está querendo dar o dinheiro. Eu acho furada a pessoa falar assim, não, eu vou abrir uma empresa em Delaware, porque só os investidores só vão aceitar se a empresa for de lá. Meu filho, vê primeiro quem é que vai investir na sua empresa, né? Vamos nos preocupar com o problema quando o problema de fato chegar? Não, já abri logo em Delaware, já abri logo em Cayman. Eu falei, tá, e aí? Tem que pagar isso, tem que declarar que tem uma empresa estrangeira, tem toda uma burocracia gigantesca, uma empresa que está nascendo agora, você não tem um investidor, e de repente, já aconteceu também, abriu em Delaware e o investidor era brasileiro, e aí? Para que abriu em Delaware se o investidor era brasileira? E a única coisa que eu sempre alerto muito a galera, Estados Unidos e Brasil não têm acordo de bitributação. Por não ter acordo de bitributação, o que eu pagar de imposto aqui, eu não vou fazer o offset nos Estados Unidos e vice-versa. Então, se eu pagar, imposto de ganho de capital em 30% nos Estados Unidos, bateu aqui, eu pago mais 15%. Eu não faço o offset. Então, por não fazer o offset, olha só quanto de imposto você tem que pagar. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Cayman são outros problemas. Cayman, a Receita Federal entende que é um paraíso fiscal. Então, pode te tributar, em vez de te tributar, não sei, 20%, te tributa 30%, porque é considerado paraíso fiscal.
E aí por aí vai. Então tem que tomar muito cuidado e tem que realmente falar com um tributarista que tenha com experiência internacional para poder tomar os cuidados disso, não só indo abrindo lá. Foi o que eu falei, o brasileiro que bater lá, brasileiro que não é residente nos Estados Unidos, mas tiver uma empresa em Delaware, ele vai pagar imposto em Delaware e depois ele vai ter que declarar aqui no Brasil. Mas ele vai pagar imposto em cima do que ele já pagou lá nos Estados Unidos, vai pagar de novo. E aqui no Brasil a gente não cobra dividendos, não tributa dividendos. Então, poxa, não seria melhor você abrir uma empresa aqui no Brasil, porque aí você pagava o imposto pela empresa, depois o dividendo era 0,800? Então, aí a gente vai entrando nesses pormenores que tem que tomar cuidado. Um exemplo que eu dou muito grande, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem acordo de bitributação com praticamente quase o planeta inteiro. Então, mas eu quero abrir uma empresa estrangeira. Dá uma olhada em Canadá. Porque Canadá tem acordo de bitributação com os Estados Unidos, tem acordo de bitributação com o Brasil. Então, tudo que você pagar lá, se você pagar 15% de imposto lá e se tiver que pagar 20% aqui, você só paga 5%, você paga a diferença. Olha só que maravilha. É só tomar cuidado e falar com uma pessoa, aí entrando na primeira coisa, advogada e especialista. Fala com tributarista. Eu já apanhei muito nessa área, apanhei muito mesmo. Mas não foi pouco não, foi muito. Eu mesmo chorava, o dinheiro não era meu, mas eu chorava de raiva que eu tava. Sim. De muita raiva, e eu comecei a entrar um pouquinho mais, estudando um pouquinho mais desse assunto. E realmente me dá um susto, porque são umas pequenas coisinhas que não é o pulo do gato, tá ali na sua cara, mas é só tomar cuidado e não fazer, né? Ou contornar, saber contornar. Tem muita dobradinha também com o contador, né? Com a empresa de contabilidade, essa parte tributária. É um trabalho em equipe, né? Não, mas o contador você tem que saber lidar com o contador, porque o contador é aquele bicho estranho, quase engenheiro. Sim. Tem que fazer a mesma pergunta de formas diferentes para você ter certeza que ele está entendendo o que você está querendo perguntar. Eu sempre falo isso. E são poucos os contadores que trabalham com tecnologia. Eu tenho 2 que eu, mega ultra recomendo, sendo a minha querida dona, a minha contadora maravilhosa, que me pegou pela mão. Na época da 21, eu era a advogada 21. Aí o Salles, Nath, você é a mais organizada da galera, então você vai assumir o financeiro também. Mas calma aí, o advogado não sabe fazer conta direita. Não, você é mais organizado, você vai assumir financeiro. Então, realmente, a minha contadora foi maravilhosa nesse ponto. Ela me pegou pela mão. Eu não sabia nem emitir nota fiscal, não sabia nada. Aí que eu fui ser empreendedora de verdade, eu acho. Que até aquele momento eu não tinha sido empreendedora de verdade e eu assumi o financeiro junto com o jurídico, junto com um monte de outras coisas na 21. Que fez com que eu tenha uma visão um pouquinho mais macro hoje em dia foi eu acho que foi um doutorado que eu fiz lá. Você era o back office inteiro ali. Eu era o back office inteiro, juro por Deus. Essa eu acho que é a coisa mais bizarra quando eu conto para as pessoas, eu acho que é a coisa mais bizarra que eu já fiz na minha vida. Eu era back office inteiro, de tudo, e de todas as empresas da 21. A empresa das 21, ao todo, são quase 6 empresas, são 6 empresas. Então, além das 54 que foram aceleradas, então tudo era comigo. E aí era realmente. E aí o pessoal, poxa, e você ainda entende um pouco de negócio? Realmente, né? Porque você está no ambiente, tá todo mundo falando sobre aquele assunto, né? Você acaba aprendendo um pouco, né? Ou bastante até, que vai absorvendo, né? Uma coisa... eu não sei se eu não sei porque eu falo que foi o do Tom. Não, eu que eu tô falando, eu não sei se foi o do Tom isso, mas o do Tom, eu não sei porque eu lembro que tenha sido ele, talvez não tenha sido, mas a minha memória pode falhar, mas eu me lembro de ter me colocado no meio da sala. Aí onde dava aula era na frente, onde o pessoal fazia palestra era na minha frente. Então ou eu colocava um fone de ouvido ou eu ficava ouvindo. Então realmente foi por osmose mesmo, muita coisa aprendida. Ali eu acompanhava assim, o network da 21222 era maravilhoso, o que tinha de aula, o pessoal. Muita gente boa, muita gente boa. Acho que vocês foram os primeiros a conseguir uma boa saída com a Zero Paper e tudo mais, assim. Acho que era a melhor na época, não via nenhuma que chegava perto, assim. Eu agradeço. Não, tem algumas outras. Era meu time, assim, que eu gostava mais de vocês do que das outras aceleradoras, e então eram os melhores, né? A gente tentava, né? Mas era o pessoal realmente querendo ajudar o ecossistema. Eu acho que isso também era um diferencial nosso.
Obviamente, a 21 tinha o interesse de investir nas empresas, mas a pegada era muito pró-empreendedor. E isso realmente eu diferenciava bastante. Não, talvez seja assim, nada contra, mas a gente era muito pró-empreendedor, muito. Sim, era muito legal ali. Depois, até quando abriu a Academy, também ajudou mais um monte de gente. Foi bem bacana. Lembrei ali que também tu falou questão de criatividade, né? Outra coisa criativa que eu já vi é sobre contrato. Teve gente que disse que um e-mail vale como um contrato. Se der um ok, já tá valendo. Daí eu vejo agora também tem a questão da assinatura eletrônica de contratos. E o Brasil é a terra dos cartórios. Assim, como que o contrato fica válido, não fica? Tem alguma dica para botar ordem? A assinatura eletrônica, hoje em dia os juízes estão aceitando a assinatura eletrônica como válida. Estão assinando a assinatura eletrônica como válido. Por quê? Você mostra que as pessoas estão querendo, de fato, mexer nesse sistema de cartório, né? Tipo, blockchain também veio para isso, então realmente a única coisa que tem contratos específicos aí é realmente entrando na legislação, que eu nunca vi uma assinatura eletrônica, entendeu? Então, como eu nunca vi uma assinatura eletrônica e nunca vi um juiz falando que aceita uma assinatura eletrônica, eu ainda exijo que seja assinado papel, físico. Para qualquer outro tipo de contrato com fornecedor, contrato com parceiro, termos de uso, tudo isso é assinatura eletrônica. Então, e tem todas essas outras ferramentas que você coloca assinatura, coloca o CPF, assinou já eletronicamente. Resposta de e-mail não é um contrato. A resposta de e-mail é simplesmente uma prova que era boa fé a boa fé das partes estava valendo, tá? É isso. Não é um contrato. É boa fé. Então você pode falar, olha, mas eu estava trabalhando em cima da boa fé que aquilo ali estava válido. Beleza, mas é boa fé. Você não formalizou um contrato. Se você formalizou um contrato e assinou eletronicamente, tá valendo. Mas, por exemplo, na área societária ainda não tem muitos contratos aceitos como assinatura eletrônica. Então, eu ainda prefiro que seja assinado papel mesmo. Contrato verbal é uma coisa que não existe, né? Sim, nem se tiver testemunhas. Não. Não, e eu vou citar meu professor de processo civil, Leonardo Greco, ele falava assim, tem vários tipos de provas. A testemunha é a prostituta das provas. Por quê? Porque a testemunha ela vai falar o que ela viu. Mas o que ela viu é de acordo com as convicções pessoais dela, de acordo com o que ela acha certo ou acha errado, e é de acordo com a interpretação dela daquele fato. Ela nunca vai ser neutra, não vai ser um robô falando, eu testemunhei isso aqui. Então, muitos pequenos detalhes podem ser confundidos por causa dessas convicções pessoais. Então, realmente, é bom ter, mas é bom ter outros tipos de provas que a testemunha é mais controversa das provas, né? Tem que ter outro tipo de prova. Quando você só é baseado em cima de testemunha, ok, não tem jeito. Mas realmente tomar muito cuidado com relação a isso. Você também comentou lá no comecinho sobre a lei geral, né, de proteção de dados. Eu sei que isso dá um episódio inteiro, mas tem como você assim dar uma noção geral do que isso vai impactar? Assim, ou até também sobre a lei europeia, né? Quais os cuidados de quem quer ter um software rodando com usuários europeus? Tá ferrado. É simples. E outra coisa, a nossa lei de proteção de dados ela é diferente da GDPR, tá? Então não adianta você falar que você está compliant com a GDPR, que você vai estar compliant com a nossa lei de proteção de dados. Não. É um pouco diferente, a funcionalidade, as coisas são diferentes. Para quem trabalha na área, eu fiquei até um pouco assustada, porque para mim era um bicho de sete cabeças, meu Deus do céu. Vou ter que me meter a fundo nisso, porque, de novo, é mais uma especialidade. Você
ser um advogado de proteção de dados é mais uma especialidade que não é a minha. Então, realmente, nesse ponto, eu sou generalista, apesar de já ter muita experiência com tecnologia e internet. Aí, quando eu fui ler a lei de proteção de dados, eu falei, nossa, que legal! Não me apresentou nada de novo, porque quem já trabalha nessa área e já fazia usava as melhores práticas, foi a melhor coisa do mundo, entendeu? Porque praticamente o legislador pegou as melhores práticas e colocou no papel. Agora todo mundo tem que fazer as melhores práticas. Eu achei genial isso. Então, para mim, foi excelente. O meu dia a dia mudou um pouco com relação à parte tecnológica, proteção de dados, mas a parte de legislação não mudou tanto, porque eram as melhores práticas. E eu continuo usando as melhores práticas e eu acho ótimo. Então, de novo, quem tinha muita consciência com direito do consumidor, com marco legal, com marco civil, com essas leis de e-commerce, com todas essas coisas assim, e acrescentar a lei de proteção de dados é mais uma proteção, mas realmente já está tudo também sendo respeitado, o direcionamento sempre foi o mesmo. Então, são mais uns pequenos artes tecnológicas, realmente vai ter bastante coisa. Tem que ter questão de você provar, você realmente anonimizar aqueles dados, você só pegar dados que realmente são necessários para você. Se você não tiver necessidade daqueles dados, não é pecado. Então, aquele cadastro que tem e-mail, CPF, RG, passaporte, endereço, para que você tem endereço? Você vai mandar uma carta para a pessoa? Entendeu? Tipo, é meio isso. Faça só o uso dos dados ou peça só os dados que você de fato vai usar. Que aí você entra no seu legítimo interesse, que olha, o meu legítimo interesse é a minha necessidade para prestar o serviço, eu preciso desses dados. Aí sim você está tranquilo. Então, mas assim, vai mudar o mercado como um todo, porque até padaria que pega CPF, até academias vão ter que se adaptar. Então, vai mudar o mercado. Alguns vai ser mais dolorido que outros. Realmente tem que tomar cuidado, principalmente na parte tecnológica, que vai ter que criar uns sistemas lá de denúncia, e também de mostrar como é que é feita a proteção dos dados. Então, tem que ter realmente esse backbone e contratar um advogado especialista no assunto. Então, com consultoria nesse assunto, que é preciso mesmo. Por mais que eu tenha bastante conhecimento, de novo, eu sei bastante, mas eu preciso de alguém mais especializado para me orientar também. Então, é normal. Sim. E você falou em contratar advogado, né? A maior parte dos casos, assim, quando a empresa cresce, tem um advogado terceirizado, resolve bem, tem um escritório, mas a partir de quando, assim, que você já viu, que você indica que a pessoa tem um advogado em casa, assim, na empresa? Eu sou advogada in-house de a maioria dos meus clientes. Porque a maioria dos meus clientes não precisa de advogado full-time, mas eu sou advogada in-house deles. Então, eles levantam o telefone e me ligam qualquer hora. Eu não ligo o cronômetro, né? Tipo, tem escritórios que já fazem isso e tem escritórios que não. Realmente, olha, você manda uma demanda, eles devolvem. Mas eu, por exemplo, como eu sempre só fiz isso da minha vida, eu sempre fui advogada in-house, eu permaneço como advogada in-house. Apesar de não fazer parte do quadro de funcionários da empresa, da startup, eu sou advogada in-house deles. Então, eu participo do que eles pedirem para eu participar, eu participo. Eu sou advogada in-house, eu faço parte da equipe deles. Então, eu acho que até um advogado, respondendo a sua pergunta, desde o dia 0, dia 1, entendeu? Desde o primeiro dia do D0 que você tem que ter um advogado do seu lado exatamente para construir o produto de acordo com isso. Porque imagina, você tem um trabalho para construir o produto, aí daqui a pouco vem o advogado, olha, tá faltando isso, tá faltando isso, não é compliant com a lei de proteção de dados, não é isso, não é isso, não é aquilo, aí tem que fazer. Olha só que besteira. Tem um custo de desenvolvimento. Aí realmente Exatamente. Então, não é recomendado que o advogado realmente faça parte do dia a dia. Eu realmente trabalho dessa forma porque eu acho que é a forma mais correta, né? Eu gosto de construir as coisas, eu gosto de fazer as coisas crescerem de forma correta. E o advogado também, eu não sou uma advogada que fala não.
Não dá para fazer, não dá para fazer. O Salles, de jeito. Mas, obviamente, para a Nath, para o coraçãozinho da Nath, seria bom você me avisar antes para a gente poder já preparar. Ó, não vai por aqui, vai pela pouquinho, desvia um pouquinho para a esquerda ou para a direita, que vai ser mais fácil para te proteger, aí vai ser melhor, entendeu? Mas isso não é para falar. É que eu acho que ter um departamento jurídico, aquelas coisas também é para empresa muito grande, né? E mesmo Sim. assim, não, e mesmo assim, eu trabalhei na Orange, né? Aqui no Brasil, eu era responsável por toda a América Latina, era uma advogada, sozinha. Era mais ou menos três empresas por país, do México para baixo, incluindo o Caribe. Então, era um advogado só. Então, até uma empresa multinacional que tem presença em 180 países, na época, não sei se tem mais hoje em dia, tinha uma advogada in-house para a América Latina. Você não precisa de muita coisa. Obviamente, a coisas mais específicas eu contratava escritório. Eu era cliente do escritório de advocacia. Mas você não precisa de muito. Vai trabalhar muito, tá? Não digo não, trabalhar muito. Poderia trabalhar um pouquinho menos, mas. Sim. Mas assim, departamento jurídico é grande, departamento jurídico realmente só se você tiver muita necessidade, você está vendo que os custos com coisa que está terceirizado está sendo maior. Sim. Do que você contratar uma pessoa interna. Aí já faz todo sentido. Não é no momento que a gente está falando agora. Sim. Uma coisa até que eu vi um artigo seu sobre sorteios, que é uma coisa que o pessoal adora fazer, que ajuda a bombar Instagram, ajuda a bombar Facebook e tudo mais, mas tem que ter alguns cuidados, né? Você pode falar um pouquinho sobre? Meu artigo? Nem os 3 artigos, são 3, tá? São 3. Passo a passo, porque eu vi tanta besteira. Mas eu vi tanta besteira na época do Natal, gente, mas tanta. Eu falei, gente, vai dar muita M isso aqui. Eu não sei se Pode falar a palavra completa. mas vai dar muita merda. Mas eu já tava vendo. Aí, só que tem clientes meus que estavam fazendo. Aí eu faço print, aí eu mano, não, assim não dá. Não dá por quê? Tinha um que tava dando prêmio em dinheiro. Eu falei, não, meu filho, pô, tu tá querendo o quê? Aí, quando eu vi que tava todo mundo fazendo, mas todo mundo faz. Eu falei, só porque todo mundo faz não quer dizer que tá certo, né? Sim. Tem formas de fazer. Você não precisa pagar, você não precisa de inscrição prévia, você não precisa disso, não precisa de aquilo. Foi aí que eu entrei nos meus artigos, que eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso, porque é sacanagem. Tá tudo lá. Precisa de uma autorização? Tem o passo a passo lá. E tem tipos de promoções e sorteios que você não precisa de autorização. Aí, se você se encaixar naquilo ali, pode fazer à vontade. Mas, pô, teve cliente meu, uma gincana. Se você achar isso, você ganha 5 mil reais. Eu print, não, meu filho, pelo amor de Deus, tira do ar agora. Tira do ar, tira do ar. Antes que dê besteira. Porque o pior pra gente, foi na Copa de 2006, eu acho, foi 2006, na Anytime ainda. Tá todo mundo fazendo isso, né? Todo mundo dando televisão, dando isso, dando aquilo. Todo mundo foi multado. Todo mundo foi multado. Foi a partir daí que o Salles, Nath, vê aí o que a gente pode fazer pra não ser multado. Ficou um pouquinho mais conservador. A Anytime foi uma das que foi multada assim. Foi multado assim, a multa foi bem pequitinha, mas assim, teve gente que foi multado bizarramente. Tava todo mundo dando televisão, aquelas televisões que agora todo mundo tem, que é aquela bem fininha. Era a sensação do momento em 2006. E aí todo mundo tava dando de presente, tudo, e passaram multando todo mundo. E a partir daí que eu tomei uma consciência, opa, tem uma coisa aqui que a gente precisa tomar cuidado, e tem saídas, e tem exceções, você não precisa de autorização, vale a pena, realmente é muito extenso, então por isso que eu fiz 3 artigos, porque é muito extenso. Quem, por favor, for fazer promoção, não faz merda. Natal, meu Deus do céu, eu tava assim, tinha uns que eu ria alto, que eu falei, cara, esse aqui, se ninguém pegar, é porque é muito sortudo mesmo. Sim. Vou colocar os links pro pessoal embaixo, aqui no YouTube, Spotify, tudo para ser mais fácil, assim, encontrar e não... Não dá, né? Eu fiz de coração, porque eu falei, gente, tá aí, tá na net, pode ver como é que é à vontade, ler à vontade. Eu dei para vocês não precisarem, tipo, nem perguntar para advogado, tá tudo explicadinho ali, detalhado, para não dar M, porque quanto mais
empresas se autopromoverem de forma correta, melhor vai ser tudo, né? Então, e a gente quer que vocês se autopromovam. Só de não levem multa, né? Vai que você vai dar um celular de R$ 2.000 e de repente vem uma multa de R$ 10.000. Que droga! Então, o custo do lead fica um pouquinho mais alto, né? Exatamente. Então, tem como fazer. As formas que você quiser são tranquilas e só ver. Realmente tem um cliente meu que até é grande, ainda me pergunta, dá para fazer assim? Dá para fazer assim. Não dá para fazer assim? Não dá. E hoje em dia, até para você pedir pré-autorização, é tudo por e-mail, é muito mais rápido. Então, não tem desculpa. Resumindo, não tem desculpa. Eu vejo que o empresário tem que estar bem conectado com o seu advogado, né? Assim, tem que estar ali alinhado para perguntar, para não fazer nenhuma furada. E tem a dimensão de risco, que parece muito, muito importante. Isso aqui pode acontecer uma coisa ruim? Não pode? A chance não, vai sempre acontecer alguma coisa ruim. Sempre tem alguma coisa ruim para acontecer. Mas, assim, eu não sou de falar não. Ó, você tá afim de induzir isso? Tá, então vai em frente. Tá, você acha que é um risco calculado? Legal? Você consegue dormir e colocar a cabeça no travesseiro? Consegue? Então vai em frente. Vai em frente. Você falar para o empreendedor para não fazer é tipo a morte. Sim. Tem que fazer. Vai em frente. Só tenha ciência que pode acontecer isso e isso. E sempre vai ter alguma coisa. Aí eu já entro na minha... É tipo, dá vontade de esganar o advogado que fala assim, ó, os riscos são esse. Aí eu usam. E aí, o que eu tenho que fazer? Aí não fala. Não ajuda, né? Aí não fala. Cara, desculpa, eu sei que você mapeou os riscos, mas o que eu posso fazer? Tipo, aí eu fico assim, pô, meu filho, você acha que eu não entendeu o que eu te pedi? Aí tem isso que a gente chama de legal opinion, qualquer coisa assim, que eles mapeiam todos os riscos. Pô, mas cara, tudo bem, beleza, muito obrigada, mas o que eu posso fazer? Agora me fala, você me falou o que eu não posso fazer, agora me fala o que eu posso fazer. Ou como eu posso fazer. É mais fácil, né? Tipo, foi isso que eu perguntei. Sim. E também tem... Falei legal opinion, eu lembrei de Suits. Eu lembrei de seriados americanos de direito, assim, que... Também a pessoa não pode confundir leis americanas com leis brasileiras. Não. Assistiu 10 temporadas de... sei lá, 8 temporadas de Suits, 4 de Good Wife e não tá pronto para ser advogado, né? Não, claro que não. De 90 é comum. É a única coisa que Inglaterra e Estados Unidos, que são os casos que a gente chama de common law. Common law é com base em decisões judiciais. Aqui no Brasil, a maioria das decisões judiciais não são vinculantes, então você não é obrigado a respeitá-las, porque sempre pode ter um juiz com uma cabeça diferente, uma interpretação diferente daquele artigo e daquele artigo da lei ou qualquer coisa assim. Então, como não são vinculantes, a gente chama de civil law. O que é vinculante é o que está no código, o que está na lei. E aí tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Mas os Estados Unidos fazer isso, desculpa, mas Estados Unidos, quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, vamos contratar um advogado americano, que a gente também é muito territorialista, né? Sim. Eu, quando cuidava da Orange, quando eu cuidava do departamento jurídico da Orange, da América Latina, aí fiquei tranquilo, eu vi que o México, o Caribe, tudo, é tudo parecido com as nossas leis. Que a origem é a mesma, das leis francesas e alemãs, e até portuguesas, tem também um pouco das leis italianas. Então, a origem é a mesma. Então, a essência é a mesma. Apesar de eu ter que olhar o Código Civil mexicano, por exemplo, para ver se aquele contrato está valendo ou não naquele segmento ali específico. Mas se tem aqui no Brasil, eu falo, cara, vou dar uma olhada ali. Eu já não consigo fazer isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu, de fato, eu preciso de um advogado. Qualquer lugar você precisa de um advogado local, né? Mas eu, pelo menos, eu consigo interpretar ou entender um pouco a legislação do civil law, né, que é o mundo inteiro, exceto os Estados Unidos e Inglaterra. Então, realmente, contrate quando você precisar, sempre contrate um advogado local. Isso é legal. Até a pessoa não fazer assim, mais nenhuma cagada, assim, né, que as chances são... Assim, tem riscos por toda parte, criatividade junta... Dá muita besteira. Né, mas dá para fazer.
Não Sim, é para desincentivar, não. Dá para fazer. Só tem caminhos e caminhos, né? sim. Tem A algum... maioria das vezes você vai andar em zigue-zague. É, Não tem linha reta. aham. Não é assim, daquele jeitinho ali como o engenheiro pensa, mas tem que fazer os seus ajustezinhos pra conseguir, né? Passar na selva ali. É, exatamente. Exatamente. Uhum. E tem algum outro Exatamente. aspecto que a gente não mencionou que é extremamente importante para startups, para negócio de tecnologia? A gente falou de societário, a gente falou de sorteio, a gente falou de proteção de dados. A gente passou até que bem, né? Por cagadas, assim, É, maluquices. eu acho que tem que é mais uma questão assim, não gaste dinheiro com advogado antes da hora, Uhum, resumindo. uhum, Advogado é para entrar para ajudar, arrume um mentor advogado, uhum, arrume alguma coisa assim, ou tem muita, gente tem muito conhecimento já na internet, muito conhecimento, tem muitos artigos, tem muita coisa legal, LinkedIn está lotado de coisas legais. Eu, por exemplo, faço questão de, os meus artigos são com base nas mentorias que eu dou, ou uhum, seja, tem mentoria que eu separo tipo 1 hora de mentoria. A meia hora de dúvidas, artigos exatamente para vocês não precisarem ou não se sentirem assim, ai meu Deus, eu preciso de um advogado e não tem como acessar, entendeu? uhum, Então, tem muita gente que faz isso também. É importante você ler muito. O empreendedor que entra, eu estou entrando aqui achando que dá para fazer, tem que estudar, é morte na certa, tem que estudar. É, e, e tem aqueles empreendedores mais ousados, os menos ousados, cada um tem seu perfil. uhum, Mas, de novo, estuda bastante, tem muita coisa à disposição. Tem outros programas, tem programas de aceleração, tem programa de mentoria, eu uhum, não sei, qualquer coisa, speed dating, qualquer coisa, assim, que você consiga acessar. Tem rede de outros empreendedores que já passaram por isso. uhum, Eu acho que a gente está numa era que a informação não é mais importante, não é, quem é detentor da informação não é mais a sacada, uhum, realmente a informação geral está aí. uhum, Você realmente a sacada é você ser o especialista para poder entrar de fato no problema ou na solução, qualquer coisa assim. uhum, Mas tem muita coisa já à disposição, muita. Eu fico muito feliz com relação a isso, que desde 2010, 2011 não tinha nada na internet, não tinha nada. uhum. Aqui no Brasil era tipo uma selva. E para Sim. mim, em 2019, eu muito feliz de ver, tem muito conhecimento. Ainda vejo alguns problemas acontecendo, mas sei lá, vi, né? Então, realmente dá para. Senão a Uhum. gente ficava sem emprego também. Sim. Eu acho que tem até dois livros, eu comprei, eu não li ainda. Direito para Startups, um laranjado e um verdinho. Também que parecem bem legais. Tem isso. Eu escrevi, eu escrevi 2 artigos no Dia da Startup Volume 2, Uhum, que um é desmitificando a sociedade anônima, que a gente falou mais lá atrás, uhum, e a outra é como você fazer uma negociação de investimento, uhum, pegadinhas. Então, também, de novo, eu fiz para deixar para a comunidade. Eu fiz essa palestra do artigo no Sebrae Startup Day, eu acho que ano passado, ano retrasado, acho que foi ano passado. Como negociar cláusulas de investimento. uhum, Até hoje, o pessoal, nossa, Nathalie, me manda um e-mail, assim, eu te vi no Sebrae Startup Day, eu queria só tirar uma dúvida contigo. Tipo, as pessoas são uhum. acessíveis, entendeu? Não tem porquê. Sim. Obviamente, em algum momento você precisa do advogado, Uhum, mas tenta estudar primeiro, de novo, direito é senso comum. Não é para você fazer contratos, deixa o advogado fazer isso, uhum, mas negocia bem, saiba do que você está fazendo, onde você está entrando, o que você quer. uhum, E aí, se você tiver tudo isso mais alinhavado, depois só troca uma bola com o advogado para depois contratar o advogado e daí vai. uhum. Perfeito. A gente sempre tem o momento jabá ao final dos episódios, né? Então, porque o entrevistado já ajudou um monte as pessoas, já trouxe um monte de informação. E chegou o momento dele também falar que as pessoas podem comprar dele, para ganhar um pouco de dinheiro, mais fama. Então esse é o seu momento de jabá, o que você quiser vender.
palestra, tem consultoria, tem isso. Eu não estava preparada. Eu já fiz um jabá com o livro ali. Não, o momento já é assim, não sei, visita meu site, veja meus artigos no LinkedIn. E realmente tem muita coisa que eu escrevo porque é mentoria. Mentoria eu já dou de graça. E só que o tempo é escasso, né? Então eu tenho tantos empreendedores e empreendedoras por aí que fazem sempre a mesma pergunta. Então, por isso que eu escrevo os textos para deixar para vocês lerem. Tem o livro Dia da Startup 2, eu escrevi 2 artigos, eles saíram de dados, termos justos, tem os outros advogados escrevendo coisas maravilhosas também. O site tem um blog, tem bastante coisa. Se precisar de ajuda, no site tem mais ou menos o que eu faço. Que é a parte. Aí, cara, eu não sou muito boa de falar sobre mim. Eu fico com vergonha com relação a isso. Eu não sou muito boa. Eu deixo meus clientes falarem por mim, né? Então, aí. E eu acho que. Bom, aí momento jabá, então tá. Como é que é o negócio de assessoria, melhor assessoria jurídica de startup, em 2016. Eu estava trabalhando tanto, que eu nem sabia que estava concorrendo, não estava sabendo nada. Aí, de repente, um cliente meu, Nath, no WhatsApp, num grupo de WhatsApp, Nath, você está entre as finalistas. Eu, de quê? Eu não estava sabendo nada, eu não estava sabendo. Aí, quando eu vi, eu falei, gente, o que fizeram? Teve um outro cliente meu que pegou foto minha e do meu marido, cortou meu marido na metade, pegou só a minha parte da foto e começou a fazer um vídeo. Eu falei, gente, que isso? Aí, quando eu vi a movimentação toda, aí eu falei, tô totalmente lisonjeada, porque você doa muito, né? Você quer realmente ajudar. E eu concorri contra 2 escritórios de advocacia. Eu falei, gente, eu não vou ganhar, tô aqui para fazer número, porque de forma lógica eu tenho menos clientes, né? Porque eles são escritórios de advocacia, tem muito mais advogados. Sou eu, né? Eu e mais meus amigos, que coitados, quando eu vi para eles ajudar meus bebês, se vira nos 30, mas você ajuda meu bebê. E aí eu ganhei. Então eu fiquei muito, muito feliz. Eu acho que hoje ainda sou eternamente grata pela benção que eu recebi naquele dia, que fez com que eu falasse, bom, o que eu estou fazendo certo. Eu abraço minhas empresas, abraço minhas startups. Todas elas são meus bebês. Não interessa se continua, cresceu muito, cresceu muito, 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 muito. Continua meu bebê, porque eu vi nascendo, vi crescendo. E, obviamente, mesmo quando não é meu bebê, mas precisa de ajuda, você conhece alguém que já passou por isso? Conheço, te conecto. As conexões são as que movem, né? Então, eu faço muito isso com meus bebês. Eu aprendi muito isso na 21. Todo mundo tem que se ajudar. Alguém já passou por esse mesmo problema. Qual foi a solução que essa pessoa usou? Vamos tentar achar quem é que passou por isso, vou te ajudar com isso, vamos embora. Vestir a camisa, pegar pela mão e vamos embora, você não está sozinho nisso. Então, esse negócio do prêmio para mim foi, assim, sensacional, um orgulho muito grande e eu sinto que mesmo meu jeito de abraçar, de ser meio mãe, né, das startups, puxar a orelha de vez em quando, que nem o print, tira o print. Pô, que isso, cara? Você não me perguntou sobre isso. É um jeito meu, mas é meu jeito que as startups gostam e me indicam e fazem. Então, se você precisar de alguém que te ajude a pensar junto, a modelar o negócio, eu me meto em tudo. Tudo. Se você deixar a frestinha da porta aberta, eu tô me enfiando lá dentro para ver. Então, o pessoal me manda texto de marketing para analisar, texto, como é que é a parte de tecnologia, o que você acha disso? Tipo, o pessoal me pergunta de todas as coisas, eu adoro participar de tudo que vocês me pedirem, e eu abraço mesmo, abraço tudo que eu posso. O jurídico eu faço com o pé nas costas, mas as outras partes gostam de me meter, de me incentivar. Modelos de negócios têm que ser construídos a milhões de mãos. Exatamente, que mais de uma cabeça pensando na situação vai dar um produto ali, maravilhoso. Então é melhor ainda.
O brainstorming é muito bom. Então, é isso, não sei, você me pegou de surpresa, nessa hora eu mostro minha timidez. Mas fez perfeito, eu acho que existiu bons workshops na 21222 na época. Eu vou colocar também, para ajudar a colocar o título do vídeo, do áudio lá, Direito para Startups, papo com a melhor advogada do Brasil. Daí já facilita também, já facilita o jabá, assim. Mas muito obrigado. Não, é que o da 21, esses workshops da 21 foram assim, eu ficava, eu suava frio, meu Deus do céu, não acredito que vamos fazer isso, eu sei, Nath, todo mundo tá fazendo. Eu já tenho muita coisa para falar, coisa boa. Aí eu, ai, meu Deus do céu. É realmente uma câmera na minha frente, eu já travo um pouco. Eu melhorei muito nos anos, mas se precisar de ajuda, eu tô por aqui. Grita, a gente ajuda. Sim. Agradeço o teu tempo. Conseguiu, assim, esclarecer muita coisa desse bicho estranho que é o direito. Depois a gente vê que é um pouco mais senso comum, bom senso do que a gente imagina, né? A primeira mulher do Simplificando. Eu não sou um machista. Não sou um isso, sei lá o quê. Já me salvou, né? Então tá perfeito, né? Até salvo para advogada, é bom. No meio das mulheres. Eu vou colocar todos os links aqui embaixo do SoundCloud, Spotify, YouTube, pessoal te achar. E pessoal, toda quarta-feira ao meio-dia é um novo episódio.